Essa manhã Deus colocou no meu coração para falar sobre governando as emoções. E eu quero falar um pouco sobre isso. O texto é conhecido. Quero ler em Marcos 4:38. Marcos 4:38 diz assim: e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por essa manhã, por esse dia. Grandioso é o Senhor que está conosco. Ah, Senhor, a causa de estarmos vivos nessa manhã é porque sua misericórdia mais uma vez nos promoveu a mais um nível de oportunidades dos céus. Obrigado, Senhor, porque muitos não acordaram hoje, mas nós acordamos. Obrigado, Senhor, e é um sinal que podemos mudar histórias aqui ainda. É um sinal que podemos mudar a nossa vida ainda. Por isso, guarda a nossa vida, guarda aqueles que estão assistindo e sela em nós a sua vontade. Pai, essa palavra não terá nenhum poder se antes ela não for selada no céu. Porque nada acontece na terra se antes não for liberado do Senhor. Por isso que a sua palavra produza o resultado em cada coração, começando do meu. E que o seu nome seja glorificado para louvor da sua glória. Assim te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Governando as emoções. Escolhi esse texto porque é uma prova real. É uma prova real de que nós muitas vezes nos desequilibramos. Ficamos desequilibrados. E fazemos o que é errado, sem perceber. Porque achamos que... O que é o desequilíbrio? O desequilíbrio é quando... O desequilíbrio dos instintos, geralmente, é quando fazemos a nossa vontade. Vivemos a vontade do nosso eu. Vivemos a vontade da nossa carne, da nossa emoção. E é necessário vivermos um tempo novo. E onde que entra o equilíbrio? O equilíbrio é quando nós somos governados por uma direção, pela palavra do Senhor. Porque o equilíbrio fala do domínio próprio. Quando estamos desequilibrados, estamos sem domínio próprio. Quando estamos desequilibrados, não fazemos o que é certo, fazemos a nossa vontade. E talvez você possa falar assim: mas pastor, eu posso sonhar. Pode sim. Pastor, eu sei o que eu quero. Você pode saber o que quer sim, mas quando descobrimos que os planos de Deus, os sonhos de Deus são melhores e maiores que os nossos, e que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que os planos dele não podem ser frustrados, então logo nós olhamos que se os planos dele não podem ser frustrados, ele vai frustrar os planos de quem? Os nossos. Logo, os nossos planos não condiz com a vontade de Deus. Logo, os nossos planos não condiz com o que Deus quer para a nossa vida. E às vezes perguntamos: por que tudo está dando errado? Porque geralmente a gente não obedece a uma palavra celestial, mas obedecemos a uma palavra inserida por nós mesmos. Porque estamos vivendo e fazendo coisas que queremos, e não coisas que os céus disse para nós fazermos. Estão comigo, amém? E aqui vai dizer, justamente no versículo 1, para a gente entender,
que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Observe que antes deles atravessarem, antes deles saírem do lugar que eles estavam, Jesus vai liberar uma palavra. Jesus vai liberar uma palavra sobre eles. Ele não está liberando uma palavra sobre a multidão, ele está liberando a palavra sobre eles. Nós não podemos confundir para quem é a palavra que o Senhor está liberando. Às vezes o Senhor está falando conosco e nós pensamos que é para outra pessoa. Às vezes estamos aqui no culto e estamos pensando que, se fulano estivesse aqui, essa palavra seria para ele, ia cortar nele. Mas ele não olhou para a multidão e disse, ele olhou para os discípulos e disse: passemos para a outra margem. Passemos juntos, passemos no plural. Não vamos passar, você não vai passar sozinho, eu estou com você. E às vezes nós pensamos que estamos sozinhos por causa de um tempo difícil. Observe que aqui o tempo difícil não está acontecendo, eles estão no tempo de alegria, mas o Senhor vai liberar uma palavra para eles. Quem aqui tem uma palavra? Todo mundo tem uma palavra. Todo mundo, o Senhor já liberou uma palavra aqui com certeza de que algo vai acontecer. O problema não é quando libera uma palavra, o problema é quando chega no meio do caminho e a palavra não se cumpriu ainda. E as emoções vão ficar descontroladas quando justamente no meio do caminho você olha para um lado e para o outro e parece que aquela palavra ainda não se cumpriu, parece que aquilo que Deus prometeu ainda não aconteceu, e você olha para um lado e não vê nada, olha para o outro também não vê nada, e você fala: será que eu vou chegar? Será que vai chegar? E aí você esquece da palavra lá atrás e começa a olhar para o que está acontecendo naquele momento. O nosso maior problema muitas vezes é quando nós olhamos para o que é geográfico, olhamos para o que está à nossa volta, olhamos para o cenário que estamos vivendo, para a geografia à nossa volta, e não olhamos para dentro de nós, não olhamos para o que Deus falou. E quando não olhamos para o que Deus falou, então começamos a perecer, começamos a entrar em desequilíbrio, porque nós começamos a pensar tudo ao contrário do que a palavra disse antes. Mas a palavra está dizendo que eles iam passar para o outro lado. Jesus liberou uma palavra que eles iam passar para o outro lado. Receber uma promessa de Deus é muito bom, mas esperar o tempo do cumprimento tem hora que é terrível, porque a gente está no meio do caminho, nós estamos no meio do caminho e parece que nada acontece. Parece que você só vê mar para um lado, mar para o outro, e é justamente isso. O mar representa a nossa vida, e geralmente quando a gente olha para a nossa vida, muitas vezes parece que nada está acontecendo. Você também é assim? Você tem olhado para a parte geográfica da sua vida? Você tem olhado para a parte geográfica do lado de fora e parece que nada está acontecendo? Parece que, e aí, se não bastasse, ainda vem uma tempestade para arrebentar ainda com o seu emocional? Porque até então você está bem, porque você está olhando para um lado, não está acontecendo nada. Mas aí, quando você olha, parece que você faz uma pergunta para você: tem mais alguma coisa para acontecer? Porque não está acontecendo nada. Só que você não quer falar a verdade para Deus, porque você não quer xingar a Deus. Você não quer falar: nada acontece na minha vida. E aí de repente vem uma tempestade para bagunçar mais ainda o mar, para agitar o mar, porque até enquanto não aconteceu nada, o mar está quieto. Mas quando a tempestade vem, ele balança as suas emoções. Você também está olhando para o cenário geográfico? Você também está olhando para as coisas que estão ao seu redor? Para as coisas que estão acontecendo? Ou você está debaixo de uma palavra? Ou você está debaixo de uma palavra porque ele disse lá atrás? Eu estou repetindo porque talvez você já esqueceu o que ele disse. Passemos para o outro lado ou seja, vai chegar, vai acontecer, vai chegar, precisa acontecer, tem que acontecer, é momento de acontecer. Só que justamente os momentos de acontecer são no momento que são mais difíceis, no momento que você está triste, no momento que você não está aguentando mais, no momento que você está não suportando mais, no momento que você quer jogar tudo para o alto. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas talvez você chegou aqui hoje um turbilhão, talvez você chegou aqui hoje
mentindo para todo mundo e para si mesmo, dizendo que está bem, mas talvez no fundo você sabe que você não está bem. Sabe quando parece que ninguém te entende, parece que você pensa muita coisa e você não consegue expressar o que está sentindo? Talvez você não consegue nem expressar o que está sentindo, porque parece uma coisa que é só sua. Mas eu tenho uma palavra para você. O Senhor disse para você que vai acontecer. Você precisa se firmar no que vai acontecer. Você não pode ficar firmado no cenário geográfico. Você não pode ficar firmado naquilo que está acontecendo, que tem acontecido na sua vida. Você tem que firmar naquilo que o Senhor disse que irá acontecer. O que vai acontecer na sua vida? O que vai acontecer na sua história? Pastor, não aconteceu nada ainda. Pois é, não foca no que não aconteceu, foca no que Ele disse que vai acontecer. Porque a palavra do Senhor diz que aquilo que o homem pensa em sua mente ser, isso ele é, isso ele se torna. E quando você pensa justamente que não está acontecendo nada, que você não está vivendo nada, você passa a atrair aquilo que você acredita. Você passa todo dia a se levantar dizendo que isso não acontece, nada acontece. Então vira uma rotina, porque a murmuração vira uma rotina. O desequilíbrio emocional começa a fazer com que você viva uma rotina sem entender que você já está vivendo uma decisão. Como eu digo sempre, quando você repete o mesmo erro 2 vezes ou mais de 2 vezes, já não é mais uma repetição, é uma decisão sua, porque você decidiu repetir várias vezes. Então chega uma hora em nossa vida que o desequilíbrio emocional é aparente, só que nós não queremos nos entregar. Nós não queremos nos entregar, ao mesmo tempo queremos afundar logo, porque tem hora que é melhor morrer, tem hora que é melhor desaparecer do que ficar sentindo tudo isso. E quantas pessoas, por causa daquilo que não aconteceu ainda, por causa do resultado da vida dela, ela quer desistir de tudo. E talvez você possa estar vivendo isso agora, porque o que tinha a ver uma tempestade, ou um cenário geográfico, com aquilo que Jesus falou, não tinha nada a ver. Ei, Jesus disse: passaremos para o outro lado, passaremos para a outra margem, ou seja, vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Só que, porém, o que tinha a ver aquela tempestade? O que tinha a ver? Nós olhamos para a tempestade, olhamos para o cenário geográfico e anulamos aquilo que Deus falou, porque geralmente aquilo que estamos vendo faz com que a gente venha anular muitas vezes aquilo que Deus falou, faz com que a gente venha esquecer o que Deus já falou. Então nós tiramos a palavra de Deus e colocamos as nossas palavras. Não vai dar certo, não tem jeito, não vai acontecer. Será que foi Deus mesmo que falou? Será que Deus usou mesmo o profeta? Será que Deus falou comigo? Será que aquele sonho foi de Deus? Será que aquela visão foi de Deus? Eu já não acredito em mais nada. E nós esquecemos que palavras são decretos, palavras são sentenças, palavras mudam destinos. Só que Jesus liberou um destino na vida desses homens. Jesus liberou um destino, Ele disse: nós chegaremos do outro lado, e acabou. Ele liberou uma palavra, Ele liberou um destino. Ele disse: nós chegaremos do outro lado, nós passaremos para o outro lado. Mas quando as nossas palavras entram no lugar quando as nossas palavras entram no lugar das palavras de Jesus, elas começam agora a fazer um efeito contrário. Você vai ficando desanimado porque não chegou. Você vai ficando triste porque as coisas não acontecem. Você tem vontade de: para que eu vou na igreja? A igreja é até bom, eu escuto um louvor, eu escuto uma palavra, mas nada muda na minha vida. E aí, toda vez que você quer vir à igreja, talvez baixe um desânimo. Você está para vestir aquela calça ali, de repente você: não vou hoje. Para você ver que palavras mudam destinos. Palavras são sentenças em nossa vida, que muda aquilo que nós pensamos. Observe, antes de você sair da sua casa, você disse: eu vou na igreja. Eu acho que eu vou na igreja. Quer dizer que antes de você viver uma realização, você tinha um decreto antes nos seus lábios aonde você estava. Quando você chegou aqui, se cumpriu aquilo que você falou antes de sair da sua casa: eu vou na igreja. E você se posicionou e veio. E quando você veio, então se cumpriu.
Talvez o problema não esteja naquilo que Deus falou. Talvez o problema esteja no nosso posicionamento. Porque uma coisa é quando Deus fala. Porque quando Deus fala é uma semente. Mas quando eu me posiciono é uma árvore. Quando Deus fala é uma semente plantada. Mas quando eu me posiciono é uma árvore. Talvez não é sobre o que Deus falou, porque Ele falou que vai acontecer, mas é sobre a forma que eu me posiciono. Porque a palavra do Senhor diz que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Talvez nós estamos invertendo a ordem. Nós estamos querendo dar o crescimento para a nossa vida ao invés de regar. Deixa Ele crescer você. Se posicione para Ele crescer você. Hoje, então, entra um turbilhão em nossa mente, uma crise emocional, porque as coisas acontecem. Mas observe o que eu disse aqui agora. Quando você saiu da sua casa, você determinou que ia fazer algo e fez. Quando você também na sua casa falar, não vou hoje, você também determinou que não vai acontecer. Pastor, a gente muda destino? Muda a todo momento. A todo momento. Eu posso decidir que vou virar uma rua, mas viro a outra. Eu posso decidir que vou almoçar e não almoço. Eu posso decidir que vou fazer isso e não faço isso mais. Pastor, mas se Deus designou, é verdade. Quando Deus fala, vai acontecer de qualquer jeito. Talvez isso vai mudar o processo, mas o propósito de Deus é para sempre. O que Deus falou que vai acontecer. Ei, teve tempestade no meio do caminho, mas aconteceu o que Deus falou. Teve tempestade no meio do caminho, mas aconteceu o que Jesus falou. Por quê? As pessoas se importaram, os discípulos se importaram mais com a tempestade do que Jesus falou. Os discípulos se importaram mais com a tempestade do que Jesus disse. Talvez nós estamos nos importando demais com o que está acontecendo e estamos esquecendo rapidamente o que Ele falou. Afinal, o que Ele falou para você? Que você ia chegar aonde? Que ia acontecer o que com você? Que como seria a sua vida sentimental? Como seria a sua vida profissional? O que Ele disse? Qual foi a esperança que Ele trouxe para você? Ah, pastor, para mim Ele não falou nada, mas você acordou hoje, então é uma esperança. Aleluia. Pastor, estou precisando de um milagre. Milagres deixam de serem palavras para se tornarem ação. Milagres deixam de serem palavras. Entenda isso que eu estou dizendo. Milagres deixam de ser palavras para se tornar uma ação. Porque eu posso acreditar que vai acontecer, eu posso sonhar que vai acontecer, eu posso falar que vai acontecer, mas se eu não tiver uma ação, o milagre não deixa de ser uma palavra. Obrigado. Talvez o milagre vai ficar somente nos meus lábios. Jesus liberou uma palavra, presta atenção em mim. Jesus liberou uma palavra dizendo, vai acontecer. Nós vamos passar, vai chegar. O milagre estava justamente no que ele estava falando. Mas quando ele disse que iriam passar, quando eles entraram no barco, então se tornou uma ação. Milagres não têm a ver com aquilo que eu quero ou aquilo que eu penso. Milagres têm a ver com aquilo que eu sou. Se eles não tivessem se posicionado, eles não chegariam do outro lado. Se eles não tivessem entrado no barco, eles não chegariam do outro lado. Entende agora? Não adianta você falar que é um milagre de Deus se você não entra no barco. Se você não entra no barco para chegar do outro lado. Não adianta você falar que Deus tem uma promessa se a promessa ainda não deixou de ser palavra. Porque a palavra tem que ter uma transformação para chegar do outro lado, para se cumprir. Oh, aleluia. Você entende o que eu quero dizer? Tudo que aconteceu com você um dia foi através de uma palavra antes. Você é fruto de uma palavra. Tudo que aconteceu na sua vida, no seu casamento, área sentimental, área profissional,
tem a ver com uma palavra antes. Teve uma palavra liberada: eu vou fazer. Não vou fazer. Não, eu vou montar. Não, não vou montar. Eu vou casar. Não, não vou casar. Tudo que aconteceu com você tem a... Então, queridos, nós nos tornamos aquilo que nós toleramos. Então, aquilo que você tolera é aquilo que você se torna. Então, logo a sua palavra tem poder para o sim ou para o não. Ou você, tudo que está acontecendo na sua vida nesse exato momento, tudo que você está passando agora nesse exato momento, foi uma decisão sua. Jesus liberou uma palavra e ele foi mesmo com tempestade. Você está indo mesmo com tempestade ou você está parando? Aleluia. Tudo que aconteceu com você um dia foi através de uma palavra. Vamos lá, eu não li o texto ainda, né? E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo-lhe: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento. Observe o que eu disse agora há pouco. Eles olharam para a geografia e não se importaram com o que foi falado antes. Eles olharam para onde eles estavam, eles olharam para uma tempestade e começaram a se desequilibrar, porque aqui diz que ele não se importa, despertaram dizendo: não se importa que pereçamos? Ou seja, o Senhor não está se importando com a gente? Vai deixar a gente morrer? Você está aí dormindo? Você está aí dormindo nesse barco e não está interessado em nossa vida? Jesus não estava desequilibrado, eles estavam. Jesus não estava desequilibrado emocionalmente, porque Jesus tinha liberado uma palavra, mas eles estavam porque eles não acreditaram em uma palavra, mas acreditaram num cenário que eles estavam passando, que eles estavam vivendo. E talvez hoje você está desequilibrado, porque você está olhando mais para um cenário geográfico que você está vivendo, do que acreditar que Deus pode mudar a sua história, que Deus pode mudar a sua trajetória. Talvez você tenha um diagnóstico e você está dizendo: agora não tem jeito mais. Você estava bem até alguns dias, mas quando você viu o diagnóstico do médico, você falou: nossa, não tem jeito mais, agora sim. E o médico falou para você: olha, acho que não tem jeito para você, acho que acabou para você, acho que você só tem mais 6 meses, ou isso aqui vai precisar de uma cirurgia muito forte, e talvez você vai correr risco de vida. E você agora desequilibrou e falou assim: e agora o que eu faço? Mas você estava alegre antes, você confiava no Senhor antes. Talvez o seu casamento estava 1000 maravilhas antes, o seu relacionamento estava 1000 maravilhas, mas agora, por causa de uma coisa, de uma briga, parece que você desequilibrou o seu emocional, e uma área começou a atingir todas as áreas. Não era para eles chegar do outro lado, sim ou não? Eles não tinham uma palavra, sim ou não? Jesus não estava no barco com eles, sim ou não? Então, o Espírito Santo não está com você e você continua desequilibrado do mesmo jeito? Qual a diferença de Jesus no barco e o Espírito Santo no seu barco? Porque o Espírito Santo habita em você, sim? Então, se o Espírito Santo habita em você, ele é Deus. Qual a diferença de Jesus no barco e o Espírito Santo em você? Nós não somos melhores que aqueles discípulos, porque Jesus estava no barco e eles desequilibraram por causa da tempestade. Ficaram emocionalmente abalados, olharam para a tempestade. O Espírito Santo habita em mim, habita em você, habita em nós, e nós ficamos desequilibrados muitas vezes. Qual a diferença? Eles estavam numa tempestade e Jesus estava no barco. Ei, Jesus estava no barco. O Espírito Santo habita em você e mesmo assim você deixa o seu emocional se abalar. Você não acredita muitas vezes em nada. Você não acredita que o Senhor é contigo, que você vai passar por essa prova, que você vai vencer essa prova, que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Muitas vezes você dá mais valor para o que você está sentindo do que aquilo que vai acontecer na sua vida.
Quantas vezes você parou no meio do caminho e não chegou do outro lado porque você olhou para o cenário geográfico, mas não entendeu que Jesus estava no seu barco? Talvez você chegou aqui hoje pensando em desistir de alguma coisa, falando: ah, pastor, não dá mais, parece que minha vida está repetindo de novo, parece que está acontecendo tudo de novo. Pastor, eu não estou conseguindo governar as minhas emoções, eu não estou conseguindo governar, eu estou desequilibrado, eu não sei mais o que pensar. Parece que minha vida está vivendo uma repetição, parece que o cenário não muda, eu só fico nessa tempestade. O que é melhor para você? Entender que na tempestade se passa, mas Jesus está no barco? Ou entender que você não vai passar tempestade nenhuma, mas Jesus não estará no seu barco? Tempestades nos dá experiência. Tempestades, dificuldades, provações nos dão experiência, nos amadurece. Por que o Senhor nos amadurece? Por que o Senhor nos dá experiência? Para que nós possamos vencer as próximas provas, para que nós possamos entender que nós somos capazes, nós podemos vencer sim, nós conseguimos sim. Pastor, eu peço a Deus todo dia que afasta de mim essa prova, eu peço a Deus todo dia que tira de mim esse mal, que tira de mim isso. E eu te pergunto, se Ele tirar agora isso de você, você vai vencer a próxima? Se Ele tirar isso que você, essa tempestade sua agora, com um estralar de dedos, Ele tirar essa tempestade da sua vida, você vai vencer a próxima tempestade? Não dá para vencer tempestades sem experiência, sem amadurecimento. Isso que você está vivendo agora é para amadurecer você, para que quando a próxima vier, você olhe para ela e fale: eu já sei como vencer isso. Ei, isso é como uma vacina, não é assim uma vacina para gripe? Que as pessoas pensam, por exemplo, muitas vezes, tem muitas pessoas que pensam isso ainda. Muitas pessoas pensam que quando aplica a vacina já é um remédio que vai curar a gripe e acabou. Mas na verdade as pessoas não entendem muitas vezes que está sendo aplicado nelas é um vírus. Para que o exército que está dentro de você, no seu sangue, venha se equipar, se fortalecer, venha se multiplicar, para que quando aquela gripe vier, ou aquela enfermidade vier, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos já estejam preparados com uma quantidade maior para vencer. Porque ganhou experiência. Será que você está pedindo para Deus arrancar algo de você, tirar da sua vida, e Deus está dizendo para você: para de ficar desequilibrado, você não entendeu ainda que se eu tirar isso de você, você nunca vai vencer, você nunca vai ganhar maturidade, você nunca vai ganhar maturidade para vencer isso na sua vida? Então Deus não quer arrancar coisas da sua vida, Deus não quer parar tempestades na sua vida, Ele quer que você vença as tempestades, que você entenda que Ele é com você, que Ele está com você nessa tempestade, que Ele está no seu barco, que Ele está na sua vida. E hoje talvez você está aqui: ah, eu estou ansioso, eu estou deprimido, ah, eu estou em crise, eu sei, é difícil, já passei por isso. Mas se você não procurar dia após dia vencer isso, todo dia você vai, todo dia você vai vencer sem Jesus e vai sofrer todo dia. Agora, quando você entende que tem que ir para frente, a sua palavra que vai vencer, você troca a sua palavra de que não tem jeito, por aquilo eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou chegar, então as coisas acontecem. Então você muda o seu destino toda hora, você muda a sua vida toda hora. As pessoas podem dizer para você o tempo todo que não tem jeito mais, que não acontece mais, mas não é sobre as pessoas, é sobre o que Deus falou para você. Os discípulos estavam desesperados ali, falando para Jesus: vai deixar a gente morrer? Mas eles poderiam ser diferentes. Observe como eles estão desequilibrados, atribulados. Eles poderiam acordar Jesus e dizer: mestre, tem uma tempestade aqui, nos ajuda. Olha a frase diferente: mestre, tem uma tempestade aqui, nos ajuda. Mas eles falando o quê? Mestre. Eles acusam Jesus: mestre, vai deixar a gente morrer? Vai deixar a gente perecer? Não vai fazer nada?
Jesus não tem obrigação de fazer nada por nós. Ele faz porque Ele é misericordioso. Ele faz porque nos ama. Mas nós achamos que Jesus tem que dar tudo para a gente. Jesus tem que dar um carro, tem que dar uma casa, tem que dar uma família, tem que fazer isso. Achamos que Deus tem que dar tudo para nós. E Deus não tem que dar nada para nós. Ele faz porque todo pai é assim. Você não merece, mas o pai faz. Você não merece, mas o pai te dá. Você não merece, mas o pai te honra. Você não merece, ou seja, graça, favor e merecido. Eu não mereço, mas Ele me dá. Eu não mereço, mas Ele está fazendo. Sabe quando algo chega na sua vida e você fala assim: nossa, eu não mereço. É tipo isso. Sabe quando um pai compra um presente para o filho e o filho fala assim: para mim? Porque filhos muitas vezes não confiam que o pai pode dar alguma coisa. Filhos geralmente não confiam que o pai que merece alguma coisa do pai. Por isso que a gente faz isso. Para mim, quando alguém vai te abençoar e você fala assim, quando uma amiga vai te abençoar, quando um amigo vai te abençoar, e você fala assim: tem certeza? Quando uma amiga vai falar assim: olha, eu comprei isso para você, ou então vou dar um vestido para você, ou então, olha, eu comprei isso aqui para você, eu vou dar, não, eu quero pagar isso para você, eu quero abençoar você. Você tem certeza? Porque você não confia que pode ser abençoado. Você não acredita que alguém pode te honrar na sua necessidade. Então é mais fácil a gente falar: porque o Senhor deixou eu passar por isso, porque o Senhor está fazendo isso, porque o Senhor está deixando isso acontecer na minha vida. Mas a gente não fala o contrário muitas vezes: Senhor, eu sei que a tempestade está pesada, mas eu confio em Ti, e eu sei que o Senhor vai fazer na minha vida. Senhor, eu sei que está difícil, Pai, eu sei que o diagnóstico está difícil, eu estou atribulado, eu não sei mais o que fazer, mas mesmo atribulado eu confio que o Senhor vai me curar. Mesmo atribulado eu confio que a minha família será restaurada. Mesmo atribulado eu confio que essa porta vai se abrir. Mesmo atribulado eu confio que o Senhor é comigo. Nós não falamos positivamente muitas vezes, nós falamos negativamente porque nós falamos conforme o que sentimos. Nós falamos de acordo com a nossa dor, nós falamos de acordo com o nosso cenário geográfico que estamos vivendo, mas não falamos conforme o que Deus falou para nós. As pessoas perguntam para a gente se Deus vai fazer alguma coisa e a gente não sabe o que responder. As pessoas falam o quê? Deus está no controle. Se Deus quiser, né? Ah, para de graça, eu estou sozinho aqui. Se Deus, então a gente joga no colo de Deus, mas sem acreditar que Ele vai fazer. A gente joga no colo de Deus falando: se Ele quiser, se for da vontade dEle. Ele colocou o sonho dentro de você, falou que vai fazer, falou aonde você vai chegar, e você fala: se Ele quiser, se for da vontade dEle. Ei, observe, eu falo isso aqui sempre. Observe um filho. Observe uma criança entra no supermercado com você. As de 1 ano para cima, né? 1 ano e meio, que já está ali. Ela entra no mercado com você, ela não quer saber se você tem dinheiro, ela vai pegando, cara. Ela vai pegando. Dá. Vai pegando. Ela não quer saber se o pai tem dinheiro. Porque uma criança confia no pai. Uma criança não quer saber qual é o preço, ela confia no pai. Pai, pode pegar? Pai, você me dá? Pai, você me dá? Pai, compra para mim. Pai, mãe, compra, mãe, eu quero isso. Ela não quer saber disso. Ela não quer saber de valor. Quando nós crescemos, nos preocupamos com valor. Tem que preocupar? Tem, é uma realidade nossa. Mas é um sinal também que não confiamos em Deus. Por isso Jesus disse: devemos ser como uma, porque criança confia que o pai pode fazer. Quando ele disse: passemos para o outro lado, na tempestade, eles não confiaram que Jesus ia parar a tempestade. Eles não confiaram, eles se preocuparam em parar a tempestade, mas não se preocuparam em chegar do outro lado. Muitas vezes você gasta muito tempo em querer parar uma coisa onde você só tem que passar.
Muitas vezes você se prende na vida, fica preso na vida, presa em uma tempestade que você não tinha que ficar lutando com ela, que você não tinha que falar nada com ela, você só tinha que passar por ela e chegar aonde Deus falou. Tem muitas pessoas que não chegam aonde Deus falou, porque estão presos em uma tempestade, estão lutando contra uma tempestade, e tempestades não foram feitas para lutarem com elas, mas passar por elas. Tem muitas pessoas presas numa birra, uma briga, uma coisa. Olha, quantas pessoas estão emocionalmente, não controlam o seu emocional por causa de uma situação. Tem muitas pessoas, muitos casais, muitas pessoas, ou até mesmo familiares, pai e filho, filho e pai, brigados por causa de uma coisa. Ela ficou uma semana sem conversar. Era uma briga, uma discussão que era para ser resolvida e amadurecer e continuar a vida. Não, mas ficou uma semana. É para passar, não é para ficar. As pessoas perdem momentos. As pessoas perdem momentos exponenciais na vida delas por causa de coisas tão pequenas. Elas se prendem a um cenário geográfico ao invés de passar por ele. Talvez, eu quero dizer uma coisa para você. Você não é a tempestade que você está vivendo. Você não é a tempestade que você está passando. Para de se igualar à tempestade. As pessoas entram no meio da tempestade e quer lutar com a tempestade. Você não é a tempestade. Para de se igualar àquilo que está vindo contra você. Não se iguale àquilo que está vindo contra você. Passe por isso. Mas fulano não é sobre quem está falando. Mas ciclano não é sobre ciclano. Mas a minha família não é sobre a família. Mas o pastor não é sobre o pastor também. Mas o meu emprego não é sobre o seu emprego também. É sobre o que Deus falou, não é sobre o que estão falando, é sobre o que Deus falou. Não é sobre o que está acontecendo agora, mas aonde eu vou chegar. Não é quem eu sou agora, mas de quem eu vou me tornar. O Senhor está te convidando essa noite a passar pela tempestade, a governar as suas emoções e olhar para o outro lado e olhar para aquilo que Deus tem falado com você. Deus tem um novo tempo para você, mas você precisa acreditar nisso. Aleluia. Quando você controla as suas emoções, você governa a sua vida. Tudo que um dia aconteceu na sua vida, primeiro aconteceu na sua mente. Tudo que um dia aconteceu na sua vida, primeiro aconteceu na sua mente. A verdade, talvez isso doa em você, ou talvez você não compreenda a forma que eu vou falar. Mas toda pessoa que tem problemas com Deus, tem problema com pessoas. Todas as pessoas que têm dificuldade com Deus, não aceitam as coisas de Deus, também não aceitam as coisas das pessoas. Você só vai dar certo com pessoas quando você dá certo com Deus. Porque nós só somos filhos, criaturas transformadas em filhos. E Ele é o Pai que criou esses filhos, que fez essas criaturas. Então, logo, você nunca vai se dar bem com pessoas se você estiver mal com Deus. Você só vai se dar bem com pessoas quando você estiver bem com Deus. Porque como pode você querer honrar os filhos e não honrar o pai? Você precisa entender isso. Esses dias eu estava dando aula aqui na teologia, e eu estava falando justamente com eles uma coisa sobre o julgamento. E é uma coisa tão fenomenal, tão maravilhosa, uma coisa linda. Sobre o julgamento. Imagine agora que, preste atenção em mim. Imagine agora que está aqui o Pai, o juiz, está o Filho, Cristo, o advogado, está ali o promotor, que é, perdão se tem algum promotor aqui, é modo de falar porque oferece a denúncia. Satanás é o promotor. Por favor, perdoe.
É só um sentido figurado da palavra. Satanás está aqui agora oferecendo a denúncia e mostrando as suas iniquidades. Olha isso, olha aquilo, mas ele isso, ele fez isso, ele fez aquilo. Só que, e você está ali. Só que imagine agora que coisa linda, que Satanás, quando ele chega no tribunal, o promotor ali, representando Satanás, chega no tribunal e ele olha para a cara do filho e olha para a cara do pai e vê que o rosto deles são iguais. E eu imagino Satanás perguntando: mas tem alguma coisa errada? Como assim o juiz e o advogado têm a cara igual? Tem o rosto igual? Com certeza ele não entendeu que Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então logo, quando você confia no Senhor, não tem acusação, não tem condenação que possa vir contra você. Não tem condenação que possa vir contra você, quando você entende que o Pai e o Filho são um. Que o Pai e o Filho são um. Então já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e estão segundo o seu propósito e vivem segundo o seu propósito. Então quem crê no Pai, crê também no Filho, e quem crê no Filho, crê no Pai. Então ele viu o Filho e viu o Pai, porque os dois são um. Quando você aceita Jesus, o inimigo pode olhar para você, mas ele vê o Pai e o Filho em você também. Você precisa vencer, governar as suas emoções, porque não adianta falar que Jesus está com você se você não se governa, se você não tem domínio próprio. Ah, pastor, falar é fácil. Verdade, falar é muito fácil. Então vão agir, vão para ação, porque milagres só se tornam ação, só se torna ação quando ela deixa de ser palavras. Então para de somente falar e tem um posicionamento para que você viva um novo tempo com Deus. Jesus estava mostrando para aqueles homens o tempo todo, para os discípulos, que ele estava liberando uma palavra, que ele queria vencer as emoções deles, que eles governassem as emoções deles. Não precisaria que eles tivessem acordado Jesus. Eles poderiam dentro do barco falar assim: é só uma tempestade, vai dar certo. Pastor, pregando é muito fácil. Verdade. Mas se ninguém pregar, como vai ser? Vamos viver do mesmo jeito? Não vamos mudar nada? O Senhor hoje está nos convidando a olhar para frente, a não olhar para aquilo que está à nossa volta, não olhar para aquilo que está nos prendendo, a governar nossas emoções, a falar no tempo certo, a abrir a boca no tempo certo. Os discípulos ali, estou terminando, os discípulos quando eles acordaram Jesus, eles revelaram o que eles pensavam. Eles viram milagres, eles viram coisas acontecer, mas agora eles revelaram o que estava no coração deles. No momento de dificuldade, eles não confiaram em Deus, eles confiaram neles mesmos. Ei, presta atenção. Por que nós acusamos a Deus e acusamos as pessoas? Muitas vezes. Porque quando o Senhor frustra os nossos planos, nós ficamos com raiva. Quando você ficar com raiva porque um plano seu foi frustrado, entenda que aquele plano não era de Deus. Porque os planos de Deus não podem ser? Pois é. Então você fica com raiva por causa de quê? Por causa que o plano era seu. A gente não fica com raiva quando dá certo. A gente fica com raiva quando dá certo? Não, por quê? Porque o plano é de Deus e o plano dele não pode ser frustrado, dá certo. Mas quando o plano é nosso e dá errado, você fica frustrado, por quê? O que você fala? Mas eu projetei tudo, mas olha o tanto de mas eu fiz isso, eu não entendo onde eu errei, Senhor, que já está se confessando, eu não sei aonde estou errado, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, Senhor, o Senhor sabe que eu fiz isso. Aí é como se Jesus parasse e falasse assim: pois é, e por que você não deixou eu fazer nada? Nós ficamos frustrados porque somos nós que projetamos tudo, e a gente quer ser ovacionado por aquilo que a gente faz.
A gente quer ser ovacionado por aquilo que a gente está fazendo. A gente quer ser aplaudido por aquilo que nós estamos exercendo. Nós queremos, não, vou fazer isso porque vai dar certo e todo mundo vai gostar e vai acontecer isso. Quando você faz uma comida na sua casa, não é? Você faz, nossa. Aí você quer saber todo mundo se ficou bom, se não ficou. Quando é uma comida diferente, quando é normal, você já entrou na rotina. Mas quando é algo diferente, você quer que todo mundo fale alguma coisa, não é verdade? Quando você veste uma roupa nova, você quer que todo mundo fale alguma coisa, não é verdade? Mas por que você fica frustrado? Nem tem a ver com a palavra. Por que você fica frustrado? Porque é uma coisa sua. Você esperava uma resposta sua, do seu jeito. E a verdade, os discípulos ficaram frustrados porque eles pensaram que com Jesus não passaria nenhuma tempestade. E aqui está o nosso erro para a gente fechar. Talvez você está decepcionado com Jesus, decepcionado com os céus, decepcionado com o seu emprego, decepcionado com o seu pastor, decepcionado com a sua família, decepcionado com tudo na vida, só porque você pensou que jamais ia ter tempestade estando numa igreja, estando com Jesus. O segredo não é que não tem tempestade, é sobre o seu confio no que Jesus falou comigo. Vai chegar, vai acontecer, tem jeito sim, vai acontecer sim. O Senhor é fiel sim, o Senhor vai mudar minha história sim, tem um novo tempo sim. Não importa o que as pessoas estão dizendo, é sobre o que eu estou crendo, é sobre o que o Senhor falou comigo, é sobre o que o Senhor disse para mim que vai acontecer. Vamos terminar aqui com o último versículo. 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é esse? Eles seguiam Jesus, mas não sabiam o que ele podia fazer. Muitas vezes nós também somos assim. Vamos a um culto, vamos a uma igreja, falamos que o culto foi bom, mas não conhecemos o que Jesus pode fazer. Que adianta você estar nesse culto aqui hoje, se você não conhece o Deus que pode mudar a sua vida? Que adianta você estar aqui no culto? Talvez você está aqui no culto, ai, que culto, que tédio, isso, aquilo, isso, outro. Não sou eu que estou dizendo, para mim está ótimo. É só um modo de falar. E aí, você só veio aqui bater mais um cartão, como no emprego, e não vai viver nada a semana toda. Que adianta você estar nesse culto aqui hoje? Pastor, que isso, você é louco? Não, é verdade. Pastor, você não quer que eu venha aqui mais? Não, não é isso, porque se você não vier, se você vier do mesmo jeito que você está e continuar em casa, vai ser a mesma coisa. Mas se você vier aqui e falando, não vai ser mais um culto, porque o culto não é para mim, o culto é para Jesus, então eu vou lá cultuá-lo, prestar culto a Ele. E quando eu presto culto a Ele, Ele é misericordioso para liberar dos céus aquilo que vem dEle. Ele vai liberar sobre mim aquilo que Ele tem para mim, o melhor dEle para mim. Que adianta você estar nesse culto aqui hoje, se você não acredita que Jesus pode fazer alguma coisa? Se você está decepcionado com o seu passado, decepcionado com uma liderança passada, decepcionado com a sua família, decepcionado com alguém, vou fechar agora para a gente orar. Eu estava conversando com um casal outro dia, e o casal chegou aqui e falou comigo, não vou expor ninguém, e falou comigo, tal, e logo no diagnóstico da fala da pessoa, eu falei, você é decepcionado com liderança. Não, se não é assim, porque ninguém fala isso. E a pessoa disse, é verdade, eu sou decepcionado. Quer saber? Eu sou decepcionado mesmo. As pessoas continuam felizes no lugar dela, e você vai ficar triste para sempre? Você não tem que ficar triste. Se você pediu perdão, se você
liberou perdão, se a pessoa não quis te perdoar, é um problema da pessoa, não é um problema seu. Você não tem que sofrer por isso. Onde eu quero chegar com tudo isso? Quem é esse homem? Eles andavam com ele, mas não conheciam ele. Quantas pessoas estão numa igreja, mas não têm experiência com Jesus? Quantas pessoas estão numa igreja, mas ainda não viveram uma experiência com ele, ou não acredita mais que ele pode fazer? Você não pode estar aqui num culto somente por bater um cartão. Você não pode estar aqui somente por uma religiosidade. Eu tenho que estar numa igreja. Eu tenho que estar numa igreja. Estar numa igreja não muda a sua vida. Estar numa igreja não muda a sua vida. Uma placa de igreja não muda a sua vida. Um pastor não vai mudar a sua vida. Nenhuma religião vai mudar a sua vida. Quem muda a sua vida é Jesus. Mas para isso você precisa ter experiência com Ele. Os discípulos precisavam passar por uma experiência no meio do caminho, porque eles não confiavam que ia chegar no final. Quando você não confia no que Deus falou no início, então Ele te dá uma experiência para você chegar do outro lado. E toda experiência requer tempestades. A pergunta que eu tenho para você é: será que é necessário uma tempestade? Ou dá para confiar desde agora que vai acontecer? Pastor, estou precisando de ser curado hoje. Eu creio que você vai ser curado, você crê? Pastor, estou precisando de uma porta aberta hoje. Eu creio que essa porta vai se abrir essa semana, você crê? Pastor, minha família está dissipada. Então eu creio que você vai reconciliar essa família. O Senhor vai reconciliar essa família. Pastor, estou precisando de uma restauração. Minha fé está abalada. Então o Senhor vai restituir a sua fé, vai restaurar a sua fé. Qual é a área que precisa hoje vencer uma tempestade? Qual é a área hoje que precisa vencer? Talvez hoje você não precisa vencer uma tempestade. Você não precisa vencer um demônio. Talvez hoje você não precisa vencer ninguém. Talvez hoje você precisa vencer você mesmo. Porque talvez quem está impedindo você de passar para o outro lado é você. Porque talvez você não acredite em mais nada, não confie em mais nada. Talvez as marcas do passado façam com que você não acredite em mais nada. Eu quero dizer para você que ainda existe uma nova história. Ainda existe um novo tempo. Você crê nisso? Você crê nisso? Então você vai vencer, vai governar as suas emoções. Eu queria muito falar mais sobre emoções, mas o Senhor me levou por outro caminho. O Senhor quer que a gente vença a nós mesmos. Se nessa pregação de hoje você ficar com 3 coisas, para mim já está bom, porque vai ter resultado na sua vida. Se você ficar com essas 3 coisas, o que Deus falou para você, que o que Deus falou para você vai acontecer. Segundo, que você precisa confiar no Senhor na tempestade, porque a tempestade não é para te parar, mas é para você passar por ela. Assim você vai sair da tempestade de hoje, vai parar de brigar, gastar força, gastar energia com os problemas e passar por os problemas. O problema acaba, mas na vida de pessoas muitas coisas acontecem. Tem hora que não são os problemas que acabam, mas os problemas acabam com as pessoas. E a terceira coisa, se você entender que esse culto aqui só tem sentido se você realmente acreditar para quem você está orando, então vai ter efeito na sua vida. Porque não adianta você orar para Jesus se você não acredita que Ele é capaz de fazer.